Mais proteína que ovo. Em uma folha você já ouviu falar que o ovo é um dos alimentos mais ricos em proteína? É verdade, um ovo grande tem cerca de 6 gramas de proteína. Mas sabia que existe uma folha que tem ainda mais proteína que isso? E o melhor, é fácil de encontrar, barata e pode ser usada de várias formas no dia a dia. Essa folha é a folha de moringa, também chamada de árvore milagrosa em alguns lugares. Neste texto, vamos explicar de um jeito simples como uma folha pode ter mais proteína que um ovo, por que isso é importante e como você pode usar essa informação no seu cotidiano. Vamos falar de números, comparar com outros alimentos e dar dicas práticas para incluir mais proteína na sua alimentação sem complicação. O que é proteína e por que ela é importante? Proteína é um nutriente essencial para o nosso corpo. Ela ajuda a construir e reparar músculos, pele, cabelos e unhas. Também é importante para dar energia, fortalecer o sistema de defesa do corpo, imunidade, e até mesmo para a gente se sentir saciado depois de comer. Sem proteína suficiente, o corpo fica fraco, os músculos podem diminuir e até pequenas feridas demoram mais para cicatrizar. Imagine que o seu corpo é uma casa. A proteína é como os tijolos, sem eles, a casa não fica firme. Se você não come proteína suficiente, é como se estivesse construindo uma casa com poucos tijolos, ela pode até ficar em pé, mas não vai ser forte. Quanta proteína tem em um ovo? Como já falamos, um ovo grande, de galinha, tem cerca de 6 gramas de proteína. Se você comer 2 ovos no café da manhã, já está consumindo 12 gramas de proteína. Isso é ótimo, mas nem todo mundo gosta ou pode comer ovos todos os dias. Algumas pessoas são alérgicas, outras não gostam do sabor, e há quem prefira opções vegetarianas ou veganas. E é aí que entra a folha de moringa. Em apenas 100 gramas dessa folha seca, que é como ela costuma ser vendida, você encontra cerca de 27 gramas de proteína. Isso é mais de 4 vezes a proteína de um ovo. Para ficar mais fácil de entender, um ovo igual a 6 gramas de proteína, 100 gramas de folha de moringa seca igual a 27 gramas de proteína se você comer apenas 20 gramas de folha de moringa seca, o que dá mais ou menos um punhado. Já está consumindo 5,4 gramas de proteína, quase a mesma quantidade de um ovo. E o melhor, a moringa tem bem menos gordura e calorias que o ovo. O que é a moringa? A moringa é uma planta que cresce em regiões quentes, como o Nordeste do Brasil, África e Ásia. Ela é conhecida há séculos por suas propriedades nutritivas e medicinais. Quase todas as partes da planta podem ser usadas, as folhas, as sementes, as flores e até as raízes. Mas as folhas são as mais ricas em proteína e outros nutrientes. A folha de moringa tem um sabor levemente picante, parecido com o da rúcula, mas mais suave. Ela pode ser consumida fresca, em saladas, por exemplo, ou seca, em pó, para adicionar em sucos, sopas ou vitaminas. O pó de moringa é o mais fácil de encontrar e usar no dia a dia. Comparando a moringa com outros alimentos ricos em proteína para você entender melhor como a moringa se compara a outros alimentos, vamos ver quanta proteína tem em 100 gramas de cada um. Folha de moringa seca, 27 gramas de proteína. Ovo cozido, 13 gramas de proteína. Frango, peito 31 gramas de proteína. Carne bovina, patinho 26 gramas de proteína. Feijão cozido, 9 gramas de proteína. Lentilha cozida, 9 gramas de proteína. Amêndoas, 21 gramas de proteína. Queijo cottage, 11 gramas de proteína. Iogurte natural, 4 gramas de proteína. Perceba que a moringa tem quase a mesma quantidade de proteína que a carne bovina e mais que o feijão, a lentilha e até mesmo algumas castanhas. E o melhor, ela é uma fonte de proteína vegetal, ou seja, não vem de animais, o que é ótimo para quem é vegetariano, vegano ou simplesmente quer variar a alimentação. Outros nutrientes da moringa além de proteína, a moringa é rica em outros nutrientes importantes. Em 100 gramas de folha seca, você também encontra cálcio, 1.800 mg, mais que o leite, que tem cerca de 120 mg em 100 ml, ferro, 28 mg, mais que o espinafre, que tem cerca de 3 mg em 100 gramas. Vitamina A, 16.000 UI, importante para a visão e a imunidade. Vitamina C, 17 mg, ajuda a fortalecer as defesas do corpo. Fibras, 19 gramas,
ajudam na digestão e dão saciedade. Isso significa que, além de proteína, a moringa ajuda a fortalecer os ossos, prevenir anemia, melhorar a pele e até mesmo regular o intestino. É como se fosse um superalimento natural. Como usar a moringa no dia a dia? Agora que você já sabe que a moringa é rica em proteína e outros nutrientes, deve estar se perguntando: como eu posso incluir isso na minha alimentação? Aqui vão algumas dicas práticas e fáceis. 1. Pó de moringa em sucos e vitaminas. Adicione uma colher de chá, cerca de 5 gramas, de pó de moringa em um suco de laranja ou em uma vitamina de banana com leite. Além de aumentar a proteína, o suco fica mais nutritivo. O sabor é suave e não vai alterar muito o gosto da bebida. 2. Em sopas e caldos. Quando estiver fazendo uma sopa de legumes ou um caldo de feijão, acrescente uma colher de sopa de pó de moringa. Isso vai deixar a sopa mais nutritiva e com mais proteína. É uma ótima opção para dias frios ou quando você está doente e precisa de algo leve, mais nutritivo. 3. Ensaladas. Se você conseguir folhas frescas de moringa, pode picá-las e adicionar em saladas. Elas têm um sabor levemente picante, parecido com o da rúcula, e combinam bem com tomate, pepino e cenoura. 4. Em receitas de pães e bolos. Você pode adicionar pó de moringa na massa de pães, bolos ou até mesmo panquecas. Além de deixar a receita mais nutritiva, a moringa dá uma cor verde bonita. Uma colher de sopa, 10 gramas, já é suficiente para uma receita média. 5. Em molhos. Misture uma colher de chá de pó de moringa em molhos de salada ou até mesmo em molhos para macarrão. Isso vai deixar o molho mais nutritivo e com um sabor diferente. 6. Em cápsulas. Se você não gosta do sabor ou quer uma opção mais prática, pode encontrar moringa em cápsulas em lojas de produtos naturais. Basta tomar as cápsulas com água, como um suplemento. Quem pode consumir moringa? A moringa é segura para a maioria das pessoas, mas é sempre bom tomar alguns cuidados. Gestantes. Não é recomendado consumir moringa em grandes quantidades durante a gravidez, pois ela pode ter efeitos estimulantes no útero. É melhor evitar ou consultar um médico antes. Pessoas com pressão baixa. A moringa pode ajudar a baixar a pressão arterial. Se você já tem pressão baixa, consuma com moderação. Quem toma remédios? Se você toma remédios para diabetes, pressão alta ou problemas na tireoide, converse com um médico antes de consumir moringa, pois ela pode interagir com alguns medicamentos. Crianças. A moringa pode ser dada para crianças, mas em pequenas quantidades. Uma colher de chá de pó por dia já é suficiente para os pequenos. Onde encontrar moringa? A moringa pode ser encontrada em feiras livres. Em algumas regiões do Brasil, como o Nordeste, é possível encontrar folhas frescas de moringa em feiras. Lojas de produtos naturais. O pó de moringa é vendido em lojas de produtos naturais ou pela internet. Farmácias de manipulação. Algumas farmácias vendem moringa em cápsulas. Cultivo em casa. Se você mora em uma região quente, pode plantar moringa no quintal ou até mesmo em vasos. A planta cresce rápido e não precisa de muitos cuidados. Dicas para armazenar moringa. Se você comprar moringa em pó ou folhas secas, é importante armazená-la corretamente para que ela não perca seus nutrientes. Guarde em um pote bem fechado. O ideal é usar um pote de vidro com tampa, para evitar que a umidade entre. Mantenha em local fresco e escuro. A luz e o calor podem fazer com que a moringa perca alguns nutrientes. Guarde o pote em um armário ou na geladeira. Não deixe aberto. Sempre feche bem o pote depois de usar, para evitar que a moringa absorva umidade do ar. Receitas fáceis com moringa para te ajudar a começar. Aqui vão 2 receitas simples com moringa. Um suco verde com moringa. Ingredientes: 1 copo de água de cocô, uma banana madura, 1 colher de chá de pó de moringa, 1 colher de sopa de mel, opcional. Modo de fazer: bata tudo no liquidificador e beba na hora. Esse suco é ótimo para o café da manhã ou para um lanche da tarde. 2. Sopa de legumes com moringa. Ingredientes: 1 litro de água, uma cenoura picada, uma batata picada, uma cebola picada, 2 dentes de alho picados, 1 colher de sopa de pó de moringa, sal e pimenta a gosto. Modo de fazer: ferva a água e adicione os legumes. Cozinhe até que fiquem macios. Tempere com sal e pimenta. Antes de servir, adicione o pó de moringa e misture bem.
Essa sopa é nutritiva e fácil de fazer. Por que a moringa não é tão conhecida? Apesar de ser um alimento incrível, a moringa ainda não é muito popular no Brasil. Isso acontece por alguns motivos: falta de divulgação, muitas pessoas não sabem dos benefícios da moringa ou como usá-la. Preconceito com alimentos diferentes. Como a moringa não é um alimento tradicional na maioria das regiões do Brasil, algumas pessoas têm resistência em experimentar. Dificuldade de encontrar. Em algumas cidades, é difícil encontrar moringa fresca ou em pó. Mas isso está mudando. Cada vez mais pessoas estão descobrindo os benefícios da moringa e incluindo ela na alimentação. E agora que você já sabe como ela é rica em proteína e outros nutrientes, pode ser uma das primeiras pessoas a experimentar. Resumo final: vamos recapitular o que aprendemos. 1. Proteína é essencial. Ela ajuda a construir músculos, pele, cabelos e dá energia. Sem proteína, o corpo fica fraco. 2. Ovo é rico em proteína. Um ovo grande tem cerca de 6 gramas de proteína. 3. Moringa tem mais proteína que ovo. Em 100 gramas de folha de moringa seca, você encontra 27 gramas de proteína. Isso é mais de 4 vezes a proteína de um ovo. 4. Moringa é fácil de usar. Você pode adicionar o pó em sucos, sopas, saladas, pães e até molhos. 5. Moringa tem outros nutrientes. Além de proteína, ela é rica em cálcio, ferro, vitaminas A e C, e fibras. 6. Cuidados. Gestantes, pessoas com pressão baixa e quem toma remédios devem consumir com moderação. 7. Onde encontrar? Em feiras, lojas de produtos naturais, farmácias ou até plantando em casa. A moringa é uma ótima opção para quem quer aumentar a proteína na alimentação de forma natural, barata e saudável. Ela não substitui completamente outros alimentos, mas pode ser um complemento poderoso para uma dieta equilibrada. Então, que tal experimentar a moringa hoje mesmo? Comece com uma colher de chá no suco ou na sopa e veja como seu corpo responde. Você pode se surpreender com os resultados. Aqui vai a continuação, mantendo o tom simples e prático. Se você está buscando uma forma fácil de incluir mais proteína no seu dia a dia, a moringa pode ser uma grande aliada. Por exemplo, se você costuma tomar um suco verde pela manhã, experimente adicionar meia colher de chá do pó de moringa. Além de dar um sabor levemente terroso, que combina bem com frutas como maçã ou abacaxi, você vai estar dando um up na nutrição sem nem perceber. Outra ideia é usar a moringa em receitas que já fazem parte da sua rotina. Se você gosta de fazer pão caseiro, pode misturar uma colher de sopa do pó na massa. O resultado é um pão mais nutritivo, com um leve toque de verde, e que ainda ajuda a deixar a receita mais fofinha. Ou, se você é fã de sopas, polvilhe um pouco de moringa no caldo já pronto, como se fosse um tempero. Ela não altera muito o sabor, mas deixa a refeição mais completa. Para quem faz academia ou pratica esportes, a moringa pode ser uma boa opção para recuperar os músculos depois do treino. Em vez de tomar um shake de proteína industrializado, que tal bater um iogurte natural com banana, uma colher de moringa e um pouco de água? Fica cremoso, nutritivo e muito mais natural. E o melhor, custa bem menos do que os suplementos prontos. Se você tem crianças em casa, a moringa também pode ser uma forma de deixar os pratos mais saudáveis sem que elas percebam. Por exemplo, em um purê de batatas, misture meia colher de chá do pó e veja se alguém nota a diferença. Ou então, em um brigadeiro caseiro, substitua parte do achocolatado pela moringa. O doce fica com uma cor diferente, mas o sabor continua delicioso e muito mais nutritivo. Claro, como qualquer alimento, a moringa não faz milagre sozinha. Ela é um complemento, não uma solução mágica. O ideal é combiná-la com uma alimentação variada, cheia de frutas, verduras, grãos e proteínas de outras fontes, como feijão, carne ou ovos. Mas o legal é que, com um pouquinho de criatividade, dá para usar a moringa de várias formas e aproveitar todos os benefícios que ela oferece. E se você nunca experimentou, não precisa se preocupar com o sabor forte. Comece com pequenas quantidades, como uma pitada no suco ou na comida, e vá aumentando aos poucos. Assim, seu paladar se acostuma e você descobre qual a melhor forma de incluir a moringa no seu dia a dia.
Quem sabe ela não se torna um ingrediente tão comum na sua cozinha quanto o sal ou a pimenta. O importante é testar e ver o que funciona para você. Afinal, cada pessoa tem um gosto e uma rotina diferente. Mas uma coisa é certa, a moringa é uma daquelas plantas que mostram como a natureza pode ser generosa, oferecendo nutrientes poderosos de um jeito simples e acessível. Então, por que não dar uma chance? Seu corpo pode agradecer. E não é só a proteína que faz da moringa uma planta especial. Ela também tem ferro, que ajuda a evitar cansaço e anemia, cálcio para fortalecer os ossos, e vitaminas como a A e a C, que deixam a pele mais saudável e aumentam a imunidade. É como se fosse um multivitamínico natural, só que em forma de folha. Para quem gosta de praticidade, a moringa pode ser encontrada em pó, cápsulas ou até mesmo fresca, dependendo da região. O pó, por exemplo, é super versátil, dá para misturar no feijão, na sopa, no iogurte ou até no brigadeiro, sim, tem gente que faz. Já as cápsulas são ótimas para quem não quer mudar o sabor da comida, mas ainda assim quer aproveitar os nutrientes. Outra vantagem é que a moringa cresce fácil e rápido, até em lugares com pouca água. Isso significa que ela pode ser uma aliada importante para combater a fome e a desnutrição em várias partes do mundo. Imagine só, uma planta que não precisa de muito cuidado, mas que alimenta e fortalece as pessoas. É ou não é incrível? Se você ainda está em dúvida se vale a pena experimentar, pense assim: quantas vezes você já ouviu falar de um alimento que tem mais proteína que o ovo, mas que vem de uma folha? A moringa é uma dessas surpresas da natureza que a gente só descobre quando resolve testar. E o melhor é que não tem contraindicação, qualquer pessoa pode consumir, desde crianças até idosos. Claro, como tudo na vida, o equilíbrio é importante. Não adianta exagerar e encher o prato de moringa achando que vai virar um super-herói. O ideal é incluir aos poucos, como um complemento, e observar como seu corpo reage. Algumas pessoas sentem mais energia, outras notam a pele mais bonita, e tem quem diga que até o cabelo fica mais forte. Então, que tal começar hoje mesmo? Pegue uma colherzinha de moringa em pó, misture no seu suco da manhã ou polvilhe sobre a salada no almoço. Não precisa ser nada complicado. O importante é dar o primeiro passo e ver como essa folhinha pode fazer diferença no seu dia a dia. Afinal, cuidar da saúde nem sempre precisa ser caro ou difícil, às vezes, a solução está em algo simples, como uma planta que cresce no quintal. E se eu te disser que essa mesma folha de moringa pode ser ainda mais versátil do que você imagina? Não precisa ser só no suco ou na salada. Dá para usar de um jeito prático no dia a dia, sem complicação. Por exemplo, você pode misturar uma colher de chá do pó em uma vitamina de banana com leite ou iogurte. Fica com um gostinho levemente terroso, mas que combina bem com frutas doces. Ou então, se você gosta de cozinhar, experimente colocar um pouquinho na massa de panqueca ou no molho de tomate. O sabor é suave e não vai alterar muito o prato, mas vai dar aquele up na proteína. Outra ideia é fazer um chá de moringa. Basta ferver um copo de água, desligar o fogo, colocar meia colher de chá do pó e deixar descansar por uns 5 minutos. Se achar o gosto forte demais, adoce com mel ou misture com outro chá que você goste, como hortelã ou camomila. É uma ótima opção para tomar à noite, porque a moringa não tem cafeína e ainda ajuda a relaxar. Se você é daquelas pessoas que vive na correria e não tem tempo nem para pensar em receitas, não tem problema. Hoje em dia, já existem cápsulas de moringa à venda em lojas de produtos naturais ou pela internet. É só tomar com água, como se fosse um suplemento comum. Mas lembre-se, mesmo sendo natural, é bom conversar com um médico ou nutricionista antes, especialmente se você toma remédios ou tem algum problema de saúde. E não é só a proteína que faz da moringa uma aliada poderosa. Ela também tem ferro, que ajuda a evitar anemia e dá mais disposição, cálcio para fortalecer os ossos, e antioxidantes, que combatem o envelhecimento das células. Ou seja, é como se fosse um multivitamínico da natureza, mas sem os aditivos químicos que a gente encontra em muitos suplementos industrializados. Agora, uma dica importante: nem todo mundo se adapta bem à moringa logo de cara. Algumas pessoas podem sentir um pouco de desconforto no estômago se exagerarem na dose. Por isso,
Comece devagar, com pequenas quantidades, e vá aumentando aos poucos. Se sentir qualquer coisa estranha, como dor de cabeça ou enjoo, pare de usar e veja se os sintomas melhoram. Cada corpo é diferente, e o que funciona para um pode não funcionar para outro. E se você mora em uma casa com quintal ou até mesmo em um apartamento com espaço para vasos, que tal plantar sua própria moringa? A árvore cresce rápido, não precisa de muito cuidado e ainda dá flores bonitas. As folhas podem ser colhidas frescas e usadas na hora, ou secas e trituradas para fazer o pó. É uma forma de ter sempre um alimento fresco e de qualidade à mão, sem gastar muito. No fim das contas, a moringa é como aquele amigo que está sempre por perto para dar uma força. Não é milagrosa, mas pode ser um ótimo complemento para uma alimentação saudável. Não precisa transformar sua rotina de cabeça para baixo, basta incluir um pouquinho aqui e ali e ver como seu corpo responde. E o melhor, você não precisa gastar uma fortuna em produtos caros ou seguir dietas complicadas. Às vezes, as soluções mais simples são as que fazem a maior diferença. Então, que tal experimentar? Seu corpo pode agradecer de um jeito que você nem imagina.